Vamos resolver um exercício. Esse exercício, então, é da UFPEL, do vestibular 2003 de inverno. É um exercício de prisma e ele fala o seguinte: atualmente, uma das técnicas muito utilizada no cultivo de hortaliças é a produção em estufas, plasticultura, pois, entre outros fatores, possibilita a proteção contra chuvas, frios, insetos e um aumento da produtividade, que pode atingir até 200%, como no exemplo da abóbora italiana. Considerando uma estufa como a representada abaixo, em que o triângulo da fachada é isósceles, calcule a área de plástico utilizada para revesti-la totalmente, exceto o piso. Bom, então o que temos nesse exercício? Nós temos uma estufa que é utilizada nas plantações, né, para proteção da plantação, e é muito comum então eles fazerem essa estufa e plastificar, no caso fazer toda a cobertura, toda essa estufa de plástico, com um plástico especial, óbvio, né? Ela é revestida desse plástico. Então a pergunta é, qual a área de plástico utilizada para fazer essa estufa? Bom, então vamos começar a resolver. Para nós podermos calcular essas áreas, que é a área total que ele quer, a área de plástico utilizada, nós vamos fazer o seguinte: nós temos algumas informações importantes, como fachada é triângulo isósceles, né? Isso aqui é uma informação importante. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir essa estufa em áreas, para nós podermos calcular essa área total. Então, porque na realidade o que ele quer? Que a gente calcule a área total. E o que é essa área total? Exceto o piso. Então, o que ele quer que a gente calcule? Toda essa área, inclusive o revestimento de cima, toda ela. Então, se nós dividirmos essa toda em áreas, a gente consegue, então, calcular parte a parte, e no final a gente soma tudo e teremos a área total. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos chamar essa primeira parte aqui de área 1. Vamos chamar o teto de área 2. Vamos chamar essa frente aqui de área 3. E a lateral, então, de área 4. Ou seja, vamos dividir em 4 áreas. Chamamos essa de área 4. Então, vamos dividir em 4 áreas. Bom, o que nós temos na área 1? A área 1, nós temos um triângulo isósceles, conforme ele fala. Na fachada temos um triângulo isósceles. Então, se ele é um triângulo isósceles, nós temos que calcular o quê? A área desse triângulo. Então, qual é a área do triângulo? Base vezes altura. Então, base vezes altura divididos por 2. Bom, mas o que nós temos para calcular? Base vezes altura dividido por 2. Se a gente projetar as medidas que nós temos, a gente vai ver que a base desse triângulo é 8 metros. Então, nós temos aqui a base, vamos tirar o desenho aqui para a gente enxergar melhor. Nós temos, então, esse triângulo que é a nossa área 1, né? Esse triângulo é isósceles, ele tem a base 8. E temos, então, a altura projetada ali, que ele projeta, então, essa altura. É a nossa projeção ali de 3. Então, o que nós precisamos para calcular? O que nós temos? Nós temos que calcular essa base. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área desse triângulo. Então, a área 1 será o quê? A base, que é 8, vezes a altura, que é 3, divididos por 2. Então, nós temos que a área 1 será o quê? 24 divididos por 2. Logo, a nossa área 1 é de 12 metros quadrados. Então, nós já temos a área 1 aqui calculada. A área 1 nós já temos, que é a área desse triângulo. Área 1, 12 metros quadrados. Bom, agora nós vamos ao cálculo da área 2. O que seria a nossa área 2? Nós temos um retângulo cujas medidas são... Então, nós vamos... Eu tentar fazer a área 2 aqui.
Vamos passar adiante para a gente enxergar, tá? Então, vamos ao cálculo da área 2. Então, eu vou repetir aqui para a gente... Área 1 nós já temos, aqui é a nossa área 2, aqui é a nossa área 3 e aqui é a nossa área 4. Bom, agora nós vamos ao cálculo da área 2. Quem é a área 2? A área 2 é um retângulo, então a área desse retângulo será dada por base vezes altura. Bom, se nós olharmos a área 2, nós temos um triângulo, onde nós temos 70 metros de comprimento por quanto? Nós não sabemos quanto nós temos de altura. Mas, o que nós temos aqui? Nós sabemos que ele é o lado desse triângulo isósceles. A altura que nós não temos é o lado do triângulo isósceles. Bom, então nós temos como calcular essa altura. Basta nós pegarmos e calcularmos o lado do triângulo isósceles. De que maneira? Então, a área 2 nos falta para calcular. A base nós já temos, a altura nós não temos. Então, para nós calcularmos essa altura, nós vamos calcular fora dela. Então, de que jeito? Vamos utilizar o triângulo aquele ali. Se a gente sabe que o triângulo é isósceles, e nós sabemos as medidas dele, que ele tem 8 centímetros, aliás, 8 metros de base, e temos 3 metros de altura, o que acontece? A altura, ela também é mediana. Então, ela vai dividir o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos, onde nós temos para cada lado. Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. O que nós queremos, então, é saber essa medida aqui. Então, nós vamos tirar aqui para poder enxergar melhor. Vou tentar fazer um desenho um pouquinho mais reto. Então, nós queremos essa medida aqui, ó. Nós queremos a medida X. Então, aqui a gente tem que a altura é 3. E, como ele é um triângulo isósceles, como eu falei, a altura também é mediana. Então, divide o lado em 2 partes iguais. Então, nós temos 4 para este lado. Com isso, nós temos um triângulo retângulo. E, pelo teorema de Pitágoras, nós conseguimos encontrar o lado que nos falta. Que nesse caso aqui, o x é a hipotenusa do triângulo, porque a altura é um cateto e a outra medida 4 é o outro cateto. Então, nós podemos dizer que x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, quem vai ser o x que nós procuramos? Vai ser 9 mais 16. Então, esse x vai ser o quê? X ao quadrado é igual a 25. Logo, o valor desse x que a gente procura, qual é? Aqui já não deu mais para escrever. Então, nós vamos ter que... Então, o x que a gente procura é a raiz de 25, logo o x é 5. Então, 5 metros. Então, aquele valor que nós não conhecíamos, acabamos de conhecer. Ele é 5 metros. Então, nós já temos aqui, ó, a altura que a gente procurava. Com isso, nós temos a área para poder calcular a área 2. Então, vamos poder calcular aqui, ó. Então, 70 vezes 5. Então, já temos que a área 2 é 350 metros. Então, encontramos a área 2. A coisa está meio apertada aqui, pessoal. Então, a área 2, vou só colocar aqui para a gente saber que foi aqui calculada a área 2. Bom, com isso nós podemos calcular a área 3, então a gente já sabe todos os valores. Então, vamos completar ali o que a gente não tem. Então, a gente sabe que aqui é 5, que já foi calculado. E agora vamos calcular o quê? Nós temos que calcular a área 3. Então, qual é a área 3? A área 3 é o quê? Um retângulo. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Então, eu tenho um 3 por 8. Então, a área 3 vai ser 3 vezes 8, logo 24 metros quadrados. Então, a área 3 já temos 24 metros quadrados. Agora, falta calcularmos a área 4.
que é a área 4? A área 4 é outro retângulo. Só que agora é um retângulo 70 por... Esse valor aqui é o mesmo, então por 3. Então aqui, ó. Então a área 4 vai ser base vezes altura, 70 vezes 3. Então, 210 metros quadrados. Com isso, nós já temos as 4 áreas. Basta agora calcular a área total. O que será a área total, então? A área total será o quê? 2 vezes cada área. 2 vezes a área 1, mais 2 vezes a área 2, mais 2 vezes a área 3, mais 2 vezes a área 4. Por quê? Porque nós temos a área 1 atrás, a área 2 também, a área 3 e a área 4. Só nós estamos levando em consideração o piso conforme ele falou. Então, essa área total será quanto? 2 vezes a área 1. Quanto era a área 1 que deu? 12. Então, 2 vezes 12, mais 2 vezes a área 2, que é 350, mais 2 vezes a área 3, que é 24, mais 2 vezes a área 4, que é 210. Então, com isso, quanto vai dar a nossa área total? Vai dar 24, mais 2 vezes 350, 700, mais 2 vezes 24, 48, mais 2 vezes 210, 420. Vou escrever melhor aqui. Ficou muito apertado. Então, mais 48, mais 420. Então, fazendo o somatório total, ou seja, a área total, nós temos 1.192 metros quadrados. Então, com isso, nós fechamos a área total, que é o que ele quer saber. É essa aqui a área total como resposta.